Paz seja convosco. Eu sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro. Seja bem-vindo à nossa exposição bíblica sobre o tema A Manifestação da Verdade, baseado em João 8, versículo 32, e no contexto do Evangelho de João. Na primeira parte, nos referimos à manifestação da verdade, Deus como Verbo, né? Salientamos que o Logos é a palavra de Deus, que Jesus é o Verbo de Deus, que o Logos é toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, e que ele contém também a Rema, a palavra específica de Deus para as nossas vidas. Falamos também da manifestação da verdade, Jesus como o Cordeiro de Deus anunciado por João Batista, né? O precursor do caminho do Senhor, preparando os corações para a chegada do Messias. Discorremos também sobre os primeiros discípulos, né? Salientamos a recepção em que André e Pedro tiveram, Simão Pedro tiveram, quando viram João Batista anunciar Jesus Cristo. E a frase que chamou a atenção dos discípulos é aquele que tira o pecado do mundo. Até então, os judeus tinham apenas aquela ideia de cobrir pecado. Na antiga aliança, havia apenas uma cobertura sobre o pecado, através dos sacrifícios levíticos, da oferenda do animal para o sacrifício, do cordeiro, da novilha, conforme cada família fazia a sua oferta aos sacerdotes, aos levitas. E discorremos também sobre Natanael, que foi apresentado a Jesus Cristo por Filipe e Pedro, que seguiram Jesus assim que tomaram conhecimento de que ele era o Cordeiro de Deus. Falamos do segredo do coração. A verdade manifesta o segredo do coração. O segredo do coração de Natanael foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo, algo que só ele sabia. Então, até aqui temos discorrido sobre a verdade revelando, verdade no íntimo, revelando Deus, revelando Jesus como o Cordeiro de Deus. Vimos o primeiro milagre de Jesus no casamento em Caná da Galileia, onde ele foi a um casamento e ele transforma água em vinho. A revelação da verdade aqui é que a alegria melhor para o cristão é no final. Todos guardavam o vinho inferior para o final da festa. Mas, no contexto espiritual, o melhor é para o fim. Então, Jesus veio quebrar esse estigma. Num contexto espiritual, aprendemos também que Deus tem o melhor para os cristãos é no fim, no final. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Na sequência da manifestação da verdade, Jesus purifica o templo. Capítulo 2, a partir do versículo 13, vai falar que Jesus purifica o templo. Naquele tempo, a oferta não era mais levada até o templo. Ela já se encontrava lá. O costume era o judeu levar sua oferta ao templo. Se fosse um cordeiro, se fosse um novilho, conforme suas posses, ele levava ao templo. E andando com aquele novilho pelas ruas de Jerusalém, certamente ali ele estava dando um testemunho de que ele era um pecador. Ele estava dizendo para todos que viam que ele era um pecador, que ele precisava ir ao templo, que ele precisava que a intermediação do sacerdócio levítico fizesse a oferenda por seus pecados. Esta oferta apenas cobria o pecado,
Mas a oferta de Jesus, quando ele morre na cruz, ele ressuscita, foi perfeita. A oferta de Jesus não só cobriu o pecado. A oferta de Jesus, do seu sangue, removeu o pecado. Os nossos pecados foram lançados, né, para bem longe de nós. Assim como se distancia o Oriente do Ocidente, diz a Bíblia, assim ele afastou de nós os nossos pecados. Ele tornou branco como a pura lã, né, as nossas manchas, aquilo que era contrário a nós, na lei, ele cravou na cruz e triunfou na cruz do Calvário. Hoje nós temos o privilégio de termos nossos nomes no livro da vida, de sermos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas Jesus chega ao templo e encontra ali os cambistas, os vendilhões. Já não havia aquela confissão de pecado, porque tudo estava ali. O judeu simplesmente chegava, fazia a compra do sacrifício e não precisava dar o testemunho. O testemunho de que ele era pecador. O testemunho de que ele necessitava da graça divina. Né? Já não havia confissão de pecados. Já não havia arrependimento. Né? E a única forma de Deus não perdoar o pecador é se ele não se arrepender. Né? E é a obra do Espírito Santo de Deus que opera o arrependimento em nós. O original grego metanoia, mudança de mente. Isso é arrependimento. Quando mudamos a nossa mente, passamos então a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Pela graça de Deus, ele nos concede uma cosmovisão da realidade, da miséria que vivíamos antes como pecadores que ainda não éramos arrependidos. Hoje somos pecadores, sim, pecamos, né? Falhamos, mas somos pecadores arrependidos. Somos redimidos pelo sangue. Não se põe o sol sem que o cristão verdadeiro reflita na sua condição diante de Deus. Que ele não peça perdão se algo em sua consciência o acusa. Né? A tristeza, segundo Deus, conduz para a vida. A tristeza, segundo o mundo, conduz para a morte. Hoje, nós temos uma consciência que nos fala latentemente sobre a necessidade de pedirmos perdão para Deus se cometemos alguma falha, se temos a insegurança quando vamos orar, nós confessamos o Senhor Jesus Cristo, nós não nos detemos em derramar nossas lágrimas e pedir o seu perdão, porque a graça de Deus, o Espírito Santo, opera o arrependimento. Jesus viu aquela situação, amados, e ele se indignou. A manifestação da verdade aqui é que o comércio no templo era algo que afrontava Deus. Vendilhões, cambistas. Jesus pega um chicote, ele vira a mesa, ele chicoteia aqueles vendilhões do templo e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós tendes convertido em covil de salteadores e de ladrões. Que realidade no tempo presente essa do templo? A lei do templo dizia que tudo ao redor do templo era sagrado. Tudo era santo. Esta era a lei do templo. Mas os homens deturparam a lei do templo. Não diferente hoje, quando há um verdadeiro comércio,
em muitas igrejas. Os vendilhões do templo continuam hoje. Até máquinas de cartão de crédito, até toda forma de constrangimento para se contribuir. E vemos a ganância, vemos a ruptura com os valores sagrados do templo. Quando chegamos até Deus, nós chegamos num lugar santo, num lugar que é consagrado para adorar a Deus. E adorar a Deus é falar exatamente acerca dele, aquilo que ele é, aquilo que ele faz. Note os salmos de Davi, note os salmistas em seus cânticos, Eles cantam o que o Senhor fez. Eles cantam o que o Senhor é. E também a minha casa, disse Jesus, será chamada casa de oração. Jesus não ensinou pregar, Jesus não ensinou cantar, mas ele ensinou orar. Agora, se eu não oro em casa, eu não oro na igreja. Se eu não cuido dos meus, eu não cuido do rebanho do Senhor. Então, nós temos que ser sacerdotes do lar. Mas eu gosto muito de Marcos capítulo 13, versículo 33, que diz assim: olhai, vigiai e aí então somente orai. Olhai, diz a palavra no Evangelho de Marcos, tem a ver com visão, com percepção, que nos lembra conhecimento, que nos lembra que eu tenho que conhecer a Deus. Isso é olhar, é ter a percepção das coisas, é ter uma cosmovisão divina, do ponto de vista de Deus, é perceber o mal e evitá-lo. Marcos nos dá essa lição de que devemos primeiro conhecer, que depois vigiar, e daí orar. Olhai, vigiai, e aí tão somente orar. Eu preciso ter uma visão espiritual. Aí está o verbo vigiar. Se olhar tem a ver com conhecimento, vigiar tem a ver com a prática desse conhecimento. A ortopraxia, a prática correta da fé. Isso não é feito sem conhecimento da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. E então eu vou orar. Foi o que Daniel fez em sua vida. Ele descobriu nos livros da lei aquilo que concernia a Israel.